Boa noite, meus queridos pensadores. Estamos iniciando mais uma etapa, né, aqui da escola, o nosso segundo livro desse ano. Nós estamos entrando, que é esse aqui, ó. Quem pensa enriquece, de Napoleão Hill. A versão O Legado, que é uma linguagem, né, voltada já para o século XXI, a linguagem desse livro. E o interessante é que esse livro, ele tem o quê? Um segredo. Ponto. Existe um segredo nesse livro. E a pergunta que eu faço, né? Quantos livros contêm um segredo? E esse segredo, ele está nas entrelinhas, porém só quem está preparado consegue decifrar. Eu não sei, assim, até o momento eu não conheço nenhum, a não ser esse. Possa ser que exista, não vou dizer que não tem, mas eu não sei. E o que eu tenho conhecimento é esse livro aqui. E ele fala o seguinte, que esse livro não vai mudar o que você pensa. Apenas, né? Ele não vai apenas mudar o que você pensa, mas vai mudar literalmente o seu jeito de pensar. E isso é muito forte. E além da gente ter acesso a esse segredo, né, de vislumbrar e de decifrar esse segredo no decorrer desse estudo, hoje em particular, nós vamos abordar o capítulo 1 e capítulo 2. E dentro desse capítulo, eu vou falar sobre as peculiaridades do segredo, vamos falar sobre a questão da oportunidade, fracasso e fracassado, consciência de sucesso e consciência de fracasso. E os primeiros princípios do sucesso. É o que nós vamos abordar, fazendo um resumo, né, bem amplo disso daqui. Então vamos começar esmiuçando mais esse segredo. O que é que o Napoleão Hill fala? E para que todo mundo fique na mesma página, Napoleão Hill, ele foi mentorado por quem? Andrew Carnegie. E Andrew Carnegie, ele fez parte daquela Revolução Industrial nos Estados Unidos, ele conhecido como o Senhor do Aço. Ele foi um dos homens mais ricos que já existiu nos Estados Unidos. E o Andrew Carnegie, ele descobriu esse segredo. E ao descobrir esse segredo, ele contou com a ajuda, na época do Napoleão Hill, que ainda era um garoto, que ainda era um menino, para poder o quê? É, colocar esse segredo de uma forma bem objetiva, bem prática, para que nós hoje pudéssemos acessar. Porque se o Napoleão Hill não fizesse isso, a gente não ia ter acesso a esse segredo. E quais são as peculiaridades desse segredo? Ele fala o seguinte, que esse segredo, primeiro, olha só, não pode ser doado nem comprado com dinheiro. Então, aqui você já sabe, independente do seu poder aquisitivo, se você tem ou se você não tem, isso não tem nada a ver. Segundo, ele fala que o segredo tem um preço. Nada é de graça. Parece que está entrando em contradição, né? Como é que ele fala que não pode ser doado nem comprado, depois ele diz que tem um preço? Porque esse preço não está relacionado a dinheiro. Esse preço não está relacionado a isso. Esse preço é relacionado a outra coisa, mas tem um preço. E aqui já dá uma pancada para a gente aprender. Preste atenção. Se tem um preço, porque nada é de graça. As pessoas elas não valorizam o que é de graça. Então tem que existir um preço. Já fica aqui já a primeira lição. Outra, funciona para qualquer um que esteja pronto para ele.
Então, esse segredo aqui, ele não vai sair atrás de você. Ou você vai estar procurando por ele, ou então você não encontra. Então, realmente, entra esse segredo como um tesouro, né? Você tem um mapa, então você vai seguir aquele mapa, né? Todas as coordenadas do mapa para você chegar até o tesouro, que é o segredo. Então, ele só vai funcionar para você se você estiver procurando por ele. Porque durante a procura, você vai estar se preparando para isso. Outro ponto, educação não tem nada a ver com isso. Então, não importa o seu grau de escolaridade. Se você tem um QI lá no teto, se você, né, tem déficit de atenção. Não tem nada a ver com isso. E ele dá o exemplo disso aqui. Não sei se vocês viram, ele cita o exemplo de quem? De Thomas Edison. Quem nunca ouviu falar aqui do Thomas Edison, o inventor da lâmpada? E de várias e várias outras coisas que o Thomas Edison inventou. E para aqueles que não sabem, agora fica sabendo, Thomas Edison frequentou 3 meses na escola. E aí? Só isso aqui já arrebenta com tanto de crença, né? Então não tem nada a ver com escolaridade. E ele fala outra coisa. Quem adquire e aplica, salta literalmente para o sucesso. Agora, olha o que ele colocou. Quem adquire e o quê? Aplica. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não aplicamos. Então não vai ter resultado. E ele finaliza dizendo que ele é uma fórmula. Esse segredo ele é uma fórmula. E ainda fala que essa fórmula deveria ser ensinada nas escolas e nas faculdades. Então, se é uma fórmula, toda fórmula tem o quê? Ingredientes, certo? Então, para ser uma fórmula, nós temos que estudar o quê? Os ingredientes. E esses ingredientes são os princípios. E sabe por que que esse livro funciona até hoje? Porque ele é baseado em princípios. E princípios não mudam. Princípios não mudam. A única coisa que muda, você vê, ele atualizou, né? Se você observar, se você pegar a primeira versão, pronto, a versão que o Douglas tem, comparação à nossa, só sofreu uma atualização. Mas os princípios são os mesmos. Ou seja, muda a ferramenta, muda o caminho que você percorre. Mas o objetivo é o mesmo. Por isso que esse livro funciona. E por isso que eu friso sempre aqui que na Escola de Pensadores nós vamos trazer sempre princípios. E se você analisar o que nós estudamos até hoje foram o quê? Princípios. Por isso que funciona. Não é modinha de 10 anos para trás. Não é modinha de 5 anos. Não é modinha que surgiu hoje ou ontem. Não. Isso aqui é um princípio. Há quantos anos não está isso aqui? Centenas, né, de anos. Então, por isso que funciona. Então, nessa primeira parte, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o segredo, que existe esse segredo, que ele teve a missão de pegar esse segredo e detalhar, que embora esteja no livro, só vai perceber aquela pessoa que está preparada para ele. Senão, não percebe. Passa batido. Eu, particularmente, eu tive que ler esse livro 5 vezes, até eu descobrir o segredo. De verdade. Cara, eu ficava louco, eu digo, não é possível, eu achava que era uma coisa, mas era outra, eu achava que era uma coisa, mas era outra, até que eu descobri. Por quê? Porque eu não estava pronto. Mas no momento que eu comecei a me preparar um pouco mais, ele veio à tona. Então, a primeira parte se resume nisso. E agora nós entramos no capítulo 2, onde ele fala: pensamento são coisas. E eu pergunto: por que que pensamentos são coisas? Resposta: porque tudo é criado primeiro aonde? No pensamento. Tudo, tudo que existe hoje, um dia passou no pensamento de alguém. Esse computador aqui,
o celular que vocês estão me assistindo, ele não ia existir se não fosse pensado. E se a gente pegar um pouquinho na parte da criação de tudo que existe, você acha que tudo que existe não foi pensado antes de ser feito? Se não fosse pensado, ia ser um caos. É ou não é? Preste atenção na sua vida. Quando você faz as coisas sem pensar, dá certo? Pode até dar, mas eu garanto para você que 90% está pelo ralo. Porque você está fazendo ali de qualquer jeito. Você não está pensando como as coisas vão ser. Então, isso aqui já é forte. Tudo é criado primeiro no pensamento. Por isso que pensamentos são coisas. E ele começa a aprofundar e fica muito lindo quando ele entra na questão das oportunidades. Isso aqui é fantástico. Porque o que que acontece? Por que que as pessoas elas têm dificuldade hoje de reconhecer a oportunidade? Porque a oportunidade ela surge de forma sorrateira. A oportunidade ela vem, sabe, de forma disfarçada, em alguma adversidade, em alguma derrota temporária. E aqui ele cita o exemplo no livro, que eu vou pegar, que é o caso que eu mais gosto, que é o caso do Barnes, né? Edson Barnes, quando ele tem como objetivo o quê? Se tornar sócio do Thomas Edison. E preste atenção na história. O Barnes, para começar, ele nem conhecia Thomas Edison. Ele só ouvia falar do cara. Ele sabia que Thomas Edison era o cara. E ele, sem conhecer o Thomas Edison, ele falou assim, não, esse cara, eu vou ser sócio desse cara. Pô, eu vou ser sócio desse cara. A cidade que eles se encontravam eram distantes. E naquela época não é que nem hoje, né? O transporte era muito por trem. E nem dinheiro para pagar a passagem de trem ele tinha. Só isso aqui já desanima e já faz muita gente desistir. Só que o Barnes, ele supera isso. Nos capítulos mais na frente, vocês vão ver mais a história detalhada. De como o Barnes fez, como é que ele conseguiu para poder pegar a passagem de trem e chegar até lá. Enfim, ele chegou, se apresentou para o Thomas Edison, e sabe o que o Thomas Edison fez com ele? Olhou e falou, não, tudo bem. Botou o cara para limpar o chão, filho. Vai varrer o chão aí, vai limpar. Imagina aí, o cara que quer ser sócio do inventor, chega lá e qual trabalho que ele recebe? Trabalho bobo, limpa chão, faz, sabe? Aquelas coisinhas que ninguém dá muito interesse. Foi o trabalho que ele recebeu para fazer. E sabe quanto tempo ele ficou fazendo esse serviço? Só para você ter uma ideia, 5 anos. Não foi 5 meses. Não foi 5 dias. Imagina aí, ele tem um objetivo. Eu quero ser sócio do cara. Chega lá, o cara põe ele para fazer faxina. E ele fica 5 anos, cara. Mas em momento algum ele desviou do objetivo dele. Ele passou 5 anos. E após esses 5 anos surgiu o quê? A bendita da oportunidade. Disfarçada. E ele cita aqui, o Thomas Edison tinha acabado de inventar, né, uma máquina que chamava máquina de ditado Edison. E os vendedores que na época existiam, eles não se entusiasmaram, né, para vender o equipamento e largaram mão. E ali foi que o Barnes viu a oportunidade e falou: não, eu vou vender. Dá para mim que eu vou vender. Acredito eu que o Edson falou assim: bem, não tem quem venda, então na falta de tu vai tu mesmo, né? E deu para ele vender. Vamos ver o que, é que vai dar. E nessa de vamos ver o que vai dar, filho, o cara que estava já com sangue no olho, imagina aí, 5 anos esperando por aquilo, viu aquela oportunidade, você acha que ele ia vender, filho? Lógico que ele ia vender. Então ele vendeu e com essa oportunidade, com essas vendas, ele se tornou sócio de Thomas Edison. Então essa oportunidade que ele teve, ela surgiu primeiro da adversidade,
a adversidade de não conhecer o inventor e a adversidade de não ter dinheiro para pagar o transporte para chegar lá, a adversidade de chegar lá e trabalhar mais, sabe, em um serviço que, assim, não tinha muita importância dentro da empresa. E quando surgiu a oportunidade também, mesmo disfarçado no meio daquele equipamento que ninguém queria vender, que todo mundo falou, bem, se os bons vendedores não querem vender, eu vou me meter com isso. Ele podia ter pensado assim, né? Só que não. Por isso que aqui o segredo fala. E quando você está pronto, e quando você está preparado, aparece para você. Então, a oportunidade, muitas vezes as pessoas não reconhecem por causa disso. Porque no meio da dificuldade que ela está passando, ela não tem esse olhar treinado para enxergar o que aquela dificuldade quer mostrar, né? O que está por trás daquilo? Porque hoje acredito que nós estamos aqui num nível de consciência um pouco mais elevado, nós já sabemos que é aquela regra 10-90. Tudo que acontece na nossa vida é 10%. Os outros 90% é como nós reagimos ao que acontece na nossa vida. Então, 90% é reação. 10% é o foco realmente no que acontece. E o resultado que nós temos na nossa vida hoje, ele não é causa, ele é efeito. Ele é só a consequência. Então, com o olhar treinado, nós paramos para analisar que o que acontece de ruim não é a causa, é só o resultado. E vamos investigar a causa. Porque se a gente muda a causa, a gente muda o efeito, a gente muda o resultado. Então, muitas pessoas hoje elas não conseguem enxergar a oportunidade porque falta esse treinamento. Falta saber entender que o que acontece na minha vida é apenas o resultado. Se eu quero mudar, eu tenho que mudar a causa. E aqui ele falou que tudo é criado primeiro aonde? No pensamento. Então aqui ele já dá a dica. A causa está onde? No jeito que você pensa. Ou seja, na tua programação mental. E ele continua. E aqui tem uma outra questão que você tem essa oportunidade e eu consegui vislumbrar nas entrelinhas um outro tipo de oportunidade, que é a oportunidade intencional. É a oportunidade que eu crio, que eu tenho intenção de criar aquela oportunidade. E para colocar essa oportunidade em prática, tem alguns passos. O primeiro passo é você ter um objetivo definido. Porque se você não sabe para onde vai, não adianta. Qualquer lugar serve. Então, você, para ter uma oportunidade, que você vai criar essa oportunidade, primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Depois, determinação, que é o que nós conhecemos como foco. Você tem que estar focado naquilo. E o foco, ele é múltiplo. O foco, ele está dividido em foco visionário, foco comportamental e o foco consistente. O visionário é quando eu vejo, eu imagino a situação. O comportamental é quando eu me comporto de acordo com aquilo que eu quero. É o ambiente, são as pessoas, né? Então eu passo a me comportar de acordo com o meu objetivo, com a minha visão. E o consistente, eu me mantenho o quê? Firme, fazendo aquilo. Porque a repetição vai criar o quê para a gente? Um hábito. Então, vamos lá. Para eu criar uma oportunidade na minha vida, eu tenho que saber o que quero, eu tenho que estar focado naquilo e eu tenho que o quê? Persistir. E a persistência é diferente da insistência. Persistência você faz, analisa, não deu certo, você muda o jeito que você fez. E analisa de novo. Já a insistência não, você continua fazendo mais do mesmo.
Só que você quer resultado diferente. É como pegar o exemplo do início aqui, antes da reunião do Gonçalves e do Douglas. Ele está falando de milho. Se eu plantar feijão, eu vou colher milho? Eu tenho que mudar a plantação, eu tenho que plantar milho para colher milho, certo? Então, isso é persistência. Agora, se eu continuar plantando feijão e esperando milho, é insistência. É burrice. O próprio Einstein já falava. É insanidade, que o Einstein é mais sofisticado que eu, né? Então ele chamava insanidade. Eu já chamo de burro mesmo. Porque você, cara, é burrice. Você fazer sempre a mesma coisa, mas você quer um resultado diferente. Entra no que a gente já falou há pouco, um pouquinho aqui atrás, dos resultados que a gente tem na vida. Todo mundo quer mudar os resultados, mas faz as mesmas coisas. Como é que você muda? Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, né? Dinheiro. O cara vive na pindaíba, liso, quebrado. Mas você vai, olha, ele só faz a mesma coisa. Então ele só vai ter o mesmo resultado. Mas ele fazendo a mesma coisa, ele quer um resultado diferente. Isso vai acontecer quando? Nunca. Ou você muda a causa, ou esquece. O resultado vai ser sempre o mesmo. Olha que fantástico isso aí. Então, para você criar a oportunidade, uma oportunidade intencional, segue esses 3 passos. Sabe o que você quer, foca no que você quer e persiste. E aqui um exemplo da oportunidade intencional. Quem aqui já ouviu falar de Sylvester Stallone? Só faz levantar a mão assim e faz sinal de positivo para mim. Quem já ouviu falar de Sylvester Stallone? Quem aqui já assistiu Rock, o lutador? Rock Balboa. Quem já assistiu aqui? Beleza. Você sabe a história daquele filme? Como é que foi? Olha só. O Rock, ele sempre, assim, o sonho dele sempre foi ser ator de filme. Só que assim, cara, pense que o cara tava daquele jeito, não conseguia nada. Inclusive, se vocês relembrarem, no filme Rock 1, o lutador, tem o cachorro Búticos, que é um cachorro que ele corre, que treina junto com ele, no filme 1. E aquele cachorro fez parte da história contada. Porque antes daquele filme, ele estava tão, assim, tão duro, cara, que ele não tinha dinheiro nem para comprar ração para o cachorro, quanto mais para ele. Ou ele comeu, o cachorro comia, dos dois, um. Aí o que foi que ele fez? Ele vendeu o cachorro. Aquele mesmo cachorro do filme, ele vendeu. Pegou o dinheiro para comprar comida. E nessa, ele foi assistir uma luta do Muhammad Ali. Muhammad Ali, eu não lembro o outro cara que o Muhammad Ali. Só sei que o Muhammad Ali no auge, cara. E o Muhammad Ali batia no cara, mas batia. E o cara bateu tanto, e o cara não foi nocauteado. E naquela luta, ele teve o quê? Uma ideia. Que foi o roteiro do filme Rock. Ele foi para casa e em 3 dias ele escreveu aquele filme. Em 3 dias. Cara, ele sentou e começou e não parou. Ele escreveu o roteiro do filme todo. E depois ele fez o quê? Foi apresentar o roteiro. Ele saiu visitando várias empresas, vários. E encontrou quem ficou interessado, gostou muito do roteiro, só que tinha um porém. O cara pagava para ele, pagava muito bem, mas tinha que encontrar uma pessoa já conhecida do cinema para poder fazer o papel do Rock. Sabe o que o Sylvester Stallone falou? Não. Eu só entrego o roteiro se eu fizer o papel principal. Só que ele não era conhecido. E se vocês observarem, ele tem uma deficiência. Ele tem a boca torta, o Rock. Não sei se vocês prestarem atenção, ele tem a boca torta. Mas por que que foi aquilo? Aquilo ele fala na época, foi quando ele nasceu, que o médico pegou para puxar, eu acho que deslocou a mandíbula dele aqui, depois que foi voltar para o lugar, não voltou certo e aumentou outro assim. E imagine, já tinha essa deficiência, os caras já perceberam. Ele não era conhecido. O roteiro era muito bom, mas os caras falam, não, assim não funciona, não. Aí o Rock também não tem acordo. Imagina aí, cara, você precisa de dinheiro.
O cara chega, gosta do teu trabalho, quer pagar pelo roteiro, mas você só faz se você for o principal. O cara falou, não, não dá certo. Ele falou, então tá bom. Pegou o roteiro e foi embora. Mas o roteiro era tão bom que os caras depois foram atrás dele de novo e dobraram o valor. Imagina a situação. Dobrou o valor. E sabe o que o Rock falou? Não. Os caras foram atrás de novo, triplicaram o valor, bicho. E o Rock falou: não. Eu só entrego o roteiro se eu fizer o papel principal. No final, os caras fizeram um acordo com ele, tudo bem. Só que eu vou te pagar, tipo assim, só 10% daquele valor que eles tinham oferecido no início. E sabe o que o Rock fez? Negócio fechado. Por quê? Porque não se tratava do dinheiro, se tratava da oportunidade. O que o Sylvester Stallone queria era a oportunidade de quê? Estrelar naquele filme, porque ele tinha tanta certeza que ele ia arrebentar naquele papel, que não era o dinheiro, ele queria a oportunidade. Tanto é que os caras ofereceram 3 vezes mais do que o que ofereceram por último para ele. E ele aceitou. E, para quem não conhece a história, esse filme, cara, foi campeão de bilheterias. Ele ganhou a estatueta, né? De melhor ator, e assim, cara, prêmios e mais prêmios. Mas por quê? Porque ele tinha um objetivo definido, ele sabia exatamente o que ele queria, focado naquilo que ele queria e persistiu. Então, ele criou a sua oportunidade. E esse dinheiro que ele ganhou, sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele voltou para aquele bar onde ele parou para vender o cachorro dele e ficou durante 5 dias, no mesmo horário. Na hora que o bar abria até a hora que fechava, esperando ver se o cara voltava, até que o cara voltou para ele comprar o cachorro de novo. E colocou o cachorro no filme. Então, aquele cachorro que você vê lá, o Búticos, é o cachorro na vida real do Rock e fez parte da história dele. Então, isso aqui fica claro sobre o poder que nós temos quando temos um objetivo definido, sabe? Como estamos focados naquilo e persistente. Exemplo da vida real. Então, temos 2 exemplos aqui do Barnes, que foi um exemplo real, e temos o exemplo do Sylvester Stallone, que nos leva a mais um ponto: fracasso e fracassado. Existe uma diferença. E essa diferença, ela é sutil, mas ela é devastadora. Porque o que é um fracasso? É uma adversidade, cara. É uma derrota temporária. Todo mundo aqui já sofreu fracasso. Todo mundo já começou uma coisa que não deu certo, todo mundo aqui, né, teve alguma coisa que não funcionou. E isso foi só um fracasso, cara. Foi só uma tentativa no jogo do acerto. Foi só um treino. Então, isso é um fracasso. Agora, um fracassado é aquela pessoa que ela tem o hábito de desistir diante da o quê? Adversidade. Um fracassado, um derrotado, ele tem esse hábito. Ele começa uma coisa, o negócio apertou, deu ruim, o que é que ele faz? O que é mais fácil, ele desiste. Ele para e aí começa a apontar para todo mundo que o erro está no planeta, menos nele. Então, essa é a diferença. E o fracassado também tem um ponto. Na história ele conta, mas o fracassado, ele também tem uma característica. Ele é orgulhoso, porque ele não procura ajuda. Sabe? Ele sabe que tá na merda, que o trem tá ruim, que o negócio vai por água abaixo. Mas ele é tão orgulhoso que ele não procura ajuda. Por mais que ele saiba, cara, que tem pessoas que podem ajudar, mas ele não procura.
Aí fica igual aquele, sabe, estufa o peito, né? Fala assim, não, eu sou o cara, eu sei. Aí quando as pessoas perguntam, aí como é que você tá? Não, tô bem, mas você sabe que, na verdade, o cara tá mal, muito mal. Então, uma característica do fracassado é justamente o orgulho. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi Salomão que falou, né, que o orgulho precede a queda, né, um negócio desse. Se não me engano, foi Salomão, né, Lima que sabe, mas aí ele sabe, vai dizer isso. Né, Salomão, ele falava sobre isso, né, o orgulho precede, né, olha só, interessante. E é verdade, cara. Muitas vezes a gente, por orgulho, deixa de evoluir, né, porque a gente não consegue admitir que não temos consciência de determinadas coisas e que precisamos de ajuda. Que puxa aqui um dos pontos, né, quase finais daqui da nossa reunião, que é a consciência do sucesso e a consciência do fracasso. O que é que mais existe hoje, no mundo, né? Pessoas que têm consciência do fracasso, cara. As pessoas sabem tudo que não funciona, as pessoas, você para conversar, sabe tudo que não dá certo, sabe tudo que não vai para frente. Mas e do sucesso? Você conta nos dedos. E consciência, já falei outras vezes, a gente já entendeu que consciência é aquilo que eu sei sobre determinado assunto. Isso é a minha consciência. Eu costumo dizer, a minha consciência, pegando dois exemplos aqui, Gonçalves mais uma vez e o Douglas, a minha consciência para loteamento, cara, é zero, meu nível de consciência. Meu nível de consciência para empréstimo consignado, zero. Para consertar celular, zero. Então, isso é consciência. E consciência sobre sucesso. As pessoas não procuram desenvolver essa consciência. É igual quando nós falamos no início, dinheiro. Ter ou não ter é só o quê? Resultado. Então você precisa evoluir o quê? A sua consciência com relação a dinheiro. Entender como o dinheiro funciona, né? Entender, né, qual é o jogo do dinheiro. Porque quando você entende isso, você eleva a sua consciência. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós tiramos essa terça-feira, nós tiramos essa hora para quê? Para elevarmos cada vez mais a nossa consciência com relação ao mundo, principalmente em relação ao que a nós mesmos, né, como nós funcionamos. Porque todo mundo, em sã consciência, se você pergunta, quer ter sucesso em alguma coisa na vida. Ninguém, por mais que fale assim, que está se sentindo bem, estando na miséria, fala da boca para fora, porque lá no fundo grita que ele não está conformado com aquilo. Então nós temos que o quê? Expandir a nossa consciência com relação a nós mesmos, com relação ao mundo, com relação àquilo que nós vamos buscar. E aqui tem uma coisa, quando fala sobre questão de consciência, tem uns princípios. Como nós estamos falando de sucesso, e nós já entendemos que esse segredo do qual o livro, né, o livro fala, esse segredo ele é baseado em princípios. E ele já deixou alguns princípios aqui para que a gente pudesse o quê? Já vislumbrar do que se trata. Porque esse princípio é a receita da fórmula. E um desses princípios que ele deixou foi o desejo ardente, que é saber exatamente o que você quer, que é a fé, que é acreditar em si mesmo, né? Que não é aquela fé que a gente aprende na igreja, é diferente. E a persistência, que é fazer as coisas diferente. E ele chamou a atenção, que eu não sei se vocês perceberam, finalizando, para que nem eu nem você, para que nós não venhamos a cometer o erro de pensar que as nossas limitações servem como base
para as limitações. Ficou confuso, né? Mas vou dar um exemplo e vocês vão entender. E eu gosto de trazer o exemplo de quem? De outro cara que, para mim, assim, os mentores que eu tenho, além de tirar em primeiro lugar o grande mestre, os outros três são o Andrew Carnegie, Napoleão Hill e Henry Ford. E o Henry Ford, só para vocês entenderem essa questão de você não usar a sua limitação como base, né, para as limitações, o Henry Ford, ele queria um motor de 8 cilindros em um único bloco. Pediu para os engenheiros da Ford desenharem o projeto. Eles desenharam o projeto e ao final eles disseram o que para a Ford? Que era impossível, que não tinha como fazer aquilo. Aí o que Ford foi que disse para eles: eu quero, eu vou conseguir. Continue tentando. Eles, como funcionários, tinham outra escolha, a não ser seguir a ordem. Fizeram. E nessa foram tentativa e tentativa, passou um ano e continuaram. O que aconteceu no final da história? Criaram o motor de um bloco com 8 cilindros, que é o famoso V8, né? O motor V8. Aqui explica por que a nossa limitação não pode servir como base. Porque os engenheiros no início do projeto, eles tinham uma limitação. Eles acreditavam que não era possível. E se o Ford aceitasse a limitação dele como base para as limitações, o motor nunca teria saído. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Porque todos nós temos uma limitação. Mas nós não podemos usar a nossa limitação para determinada coisa como uma base para limitar tudo que acontece. Porque a limitação existe porque existe o meu nível de consciência para aquilo. Se eu não elevar o meu nível de consciência, eu não vou conseguir ultrapassar essa barreira. Porque entra naquela frase, o que eu sei me trouxe aonde? Até onde eu estou. Mas é o que eu não sei que vai me levar além. Por isso que nós estamos aqui. Porque o que nós sabemos nos trouxe até aqui. Mas é o que nós não sabemos que vai nos levar além, muito além. Muito e muito além do que tem para acontecer. E assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Vou encerrar aqui a gravação para que nós possamos voltar e finalizar com a discussão.